No vídeo de hoje eu vou abordar o que acontece no nosso corpo durante o nosso envelhecimento, quais os cuidados, qual a atenção que você precisa ter em relação ao exercício e à sua dieta. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora. Se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E aí, mais de 90%, chutei aqui, mas deve ser próximo disso, do conteúdo aqui do canal vem de temas escolhidos por vocês. Então, por isso que é interessante você jogar aí nos comentários qual a sua percepção, o que você achou do vídeo, se restou alguma dúvida. Joga aqui que isso pode justamente ser tema de um novo vídeo. E vamos nessa! Qual a ideia desse processo? A gente precisa entender o que acontece no nosso processo de envelhecimento. Primeira grande mensagem: a gente já começa a envelhecer a partir dos nossos 30 anos. Você que chegou nos 60, 70 ou até um pouco mais breve, 45, 50 anos, as coisas que acontecem que você tem de queixa hoje não aconteceram hoje. Você tem um processo evolutivo aí de 15, 20, 30 anos, talvez de um sedentarismo, talvez de maus hábitos alimentares, e isso vai gerar uma grande conclusão lá na frente. Eu já vou adiantar. Nunca é tarde para você modificar esses seus hábitos de vida, para você melhorar a sua saúde muscular. Mas vamos entender como acontece esse processo de envelhecimento. Entre 20 e 30 anos, a gente vai atingir o maior pico tanto de massa óssea quanto de massa muscular. Por isso que é de fundamental importância você, durante esse processo de infância, adolescência, essa parte do adulto jovem, você se manter fisicamente ativo e manter um bom aporte de calorias, quantidade e qualidade desses macronutrientes. Porque a gente está falando de um processo de perda. Vai existir perda em todo o processo de envelhecimento. A questão que a gente precisa entender é: qual é a taxa dessa perda? 2. Qual é o ponto de partida que a gente está saindo? Entendam aqui, se você tem um número de 100 e você perde a cada ano 1%, em 5 anos você vai ter 95. Então você teve uma taxa. Se você está partindo de 1000 e você perde os mesmos 1%, quando você chega ao final de 5 anos, você está lá com 999,5. Então assim, você teve um teto maior, a mesma taxa de perda, mas o ponto de partida é diferente. Então, remetendo isso para números de massa muscular, de massa óssea. Então, vamos supor que você tem um número de 50. Você tem 50 quilos de massa muscular. Se você vai perdendo isso, você vai ter um número ao final desses 5, 10, 15, 20 anos que a gente tem de comparação. Mas se você tem um número de 30, veja só, esse teto já é mais baixo. Então a gente tem que começar a enxergar não só o agora, mas também modificar. A gente não consegue modificar o passado, mas não o seu. Mas, por exemplo, dos seus filhos, dos seus netos. Já tem vídeo aqui que eu abordo as maiores taxas, de obesidade, de sedentarismo entre crianças, entre adolescentes. Então, essa população aqui, ela vai estar partindo de um teto até mais baixo do que o seu. Essa é a primeira geração na história que tem uma menor expectativa de vida do que os pais. Durante todo o processo de evolução, as gerações tendem a viver um pouco mais, por questões, de maiores tecnologias, maior acesso à saúde, mas a gente não pode pensar só na cereja do bolo aqui se toda a massa, toda a estrutura ela não está firmada. Então, a gente tem que entender esse primeiro passo. A gente atinge esse pico de massa óssea, de massa muscular nos 25, 30 anos. E aqui vai ser o nosso ponto de partida, porque a gente vai ter perda. Só que a gente tem como frear essa perda. E aí, de maneira recorrente, pacientes ali na faixa etária dos 30 a 40 anos começam a se questionar: mas eu sempre comi as mesmas coisas e agora eu estou engordando mais que antes. Meu metabolismo está mais desacelerado. Então eu quero saber o que é que eu consigo fazer para modificar isso. Gente, de maneira recorrente, eu abordo aqui como que você tem o seu gasto calórico total. E dessa pizza aqui que a gente tem o 100%, 65% desse gasto calórico total remete da sua taxa metabólica basal. O que é isso? O quanto que você gasta para se manter vivo durante um dia. E um ponto fundamental, extremamente necessário, que aumenta e mantém a sua taxa metabólica basal é a massa muscular. Quanto mais músculo, não só de quantidade, mas a qualidade desse músculo. Para você manter um músculo
forte, resistente, ali a parte aeróbica, a parte anaeróbica, e você tem aquele tempo de reação. Aquela pessoa, quando você faz exercício, você fica mais ligado, né? Você não cai tão fácil. Então isso é esse processo desse músculo de maior qualidade, de melhor execução de tarefas. Não pensando só na parte esportiva, mas pensando em atividades do dia a dia. E essa massa muscular é o que vai conseguir manter essa sua taxa metabólica basal. Então, não é o seu metabolismo unicamente que ficou lentificado, é a sua massa muscular que já começa a mostrar sinais de que está começando a ficar pobre. E aí a gente começa ali nos 40, 50 anos ao surgimento de uma doença que a gente chama de sarcopenia, mais prevalente, né, com maior incidência, mas antes também pode acontecer. O que é essa sarcopenia? Sarcopenia, se a gente for quebrar, né, a palavra, significa de fato pobreza de carne. Então é uma carne, é uma massa muscular com baixa força, com baixa potência. E a gente pode até juntar com os dois cenários. A gente pensa ali no processo de obesidade, de mais massa de gordura, mas a gente tem também a sarcopenia junto. Então você pode ter um paciente com mais massa de gordura, menor massa muscular, e a gente junta duas doenças que a gente chama de obesidade sarcopênica. Então isso está em um pior cenário ainda, né? Você tem aquela ideia da casa, né? Nosso corpo é uma casa. Para quem está acompanhando os vídeos aqui do canal, já deve ter observado essa minha comparação, essa minha analogia. Você tem uma parede, é o tijolo, cimento, tijolo, cimento. É o osso, a articulação, né? O menisco, as cartilagens são os cimentos. E aí você tem os pilares e as vigas. Os pilares e as vigas são os nossos músculos. Então pensa aqui, obesidade. Qual é o problema dessa doença? Você tem uma casa que foi feita uma estrutura para ser uma casa térrea, mas você fez um puxadinho e colocou um andar a mais. Então aquela estrutura ali de baixo vai estar naturalmente sobrecarregada. E aí essa estrutura significa o osso. O osso que, durante esse processo de envelhecimento inativo, ele começa a ficar mais fraco. Só que assim, tá um osso mais fraco e naturalmente sobrecarregado. E cadê o pilar e a viga? Que você não está fazendo o estímulo, não está fazendo o fortalecimento. A rotina é difícil, são muitos compromissos, né, dedicações, necessidades, mas a gente precisa, primeiro ponto, se cuidar, ter a atenção. Se você observar aí o seu tempo de tela, 30, 40 minutinhos no dia, você conseguiria reduzir isso e iniciar o seu exercício físico de maneira regular. Consegue sim, mesmo tendo filho, mesmo tendo compromissos de trabalho, compromissos familiares. É só a gente ter o real entendimento do que é que esse músculo, essa massa muscular faz de benefício para o nosso corpo. Que o músculo, ele não é um só contexto estético. O músculo é um órgão endócrino, é o órgão que vai facilitar o seu processo desse envelhecimento, que garante uma autonomia, uma independência, beleza? Então vamos seguir aqui nessa linha do tempo. Nessa relação, né, dos 40 a 50 anos, a gente tem uma taxa mais acelerada de decréscimo. Então a cada ano que se passa, a gente tem uma perda média de 1%, tanto dessa massa óssea quanto dessa massa muscular. E essa massa muscular, não só o número, mas também a força. A gente começa a perder 2% de força por ano. Isso começa a ficar evidente aquela pessoa que vai começar a carregar, fazer as tarefas do dia a dia e já não tem aquela mesma energia, aquela mesma disposição. E aí começa, qual o suplemento para me dar energia que eu preciso pesquisar? Aí vocês vão lá e compram meio mundo de coisa e não está fazendo o básico. Não está fazendo exercício, não está tendo o aporte de proteína, o aporte de tijolo, que é para você conseguir manter, reparar, regenerar esse seu tecido muscular. E aí a gente chega nos 50 anos que acontecem os picos, os questionamentos, né? A gente pode ter a menopausa, a andropausa, então essas quedas de taxas hormonais que ficam mais gritantes, evidentes. E aí no público feminino, você tem a queda do estrogênio, você tem níveis mais aumentados do cortisol, níveis mais elevados dessa parte da resistência à insulina. Então você está criando um mecanismo de coisas que são catabólicas, que dificultam a construção de massa muscular. E uma coisa que a gente tem nessa massa muscular é uma coisa que a gente chama de célula satélite. Então assim, nosso corpo não é uma casa, essa casa você está em constante dano e reparo, dano e reparo. Você chegou e deu uma marretada, derrubou aquela parede. Então você precisa sinalizar para ter esse reparo. No nosso corpo, essa obra, essa pessoa que sinaliza esse reparo, que vai chamar aqui os pedreiros para subirem
o muro novamente, são essas células satélite. E aí, se a gente não tem o estímulo dessas células, que vai decorrer do exercício de força, exercício de resistência, então colocar musculação, você vai tendo uma perda desse número. Então, se na sua obra você tinha 5 pessoas que faziam essa função, agora você tem 2. Então, essas 2, elas não vão ter o mesmo campo de visão. As coisas, elas vão começar a serem perdidas e você não observa esse ponto. E aí vai começar novamente. Eu tenho queixa de baixa energia, de baixa força, de baixa disposição. Tudo vem do mesmo ponto. Tudo vem da mesma base, do mesmo motivo. Baixa massa muscular, baixa qualidade de músculo, falta de estímulo, falta de exercício físico, um mau aporte de calorias, proteínas, carboidratos de boa qualidade em boa quantidade. Além do público feminino, temos o público masculino. Existe um conceito da andropausa também, que você cai os níveis totais de testosterona. E não é simplesmente passar o hormônio que vai te melhorar, que vai ser o elixir, o segredo da vida. Existe uma correlação entre obesidade, entre maiores números de massa de gordura e menores números totais de testosterona. Então, se você tem queixas de baixa testosterona no seu corpo e você tem uma má composição corporal, uma má relação da massa da gordura por massa muscular, se você reverte esse processo, a chance da sua testosterona elevar, ela vai acontecer. É diferente. A gente precisa entender o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Qual é a causa e qual é a consequência desse cenário? Existem algumas doenças que a gente chama de hipogonadismos primários que têm uma correlação. Por você não ter a construção do hormônio, mesmo a liberação dele, você vai ter uma má composição corporal. Mas em termos estatísticos, isso aqui é o menor percentual da população que a gente vai encontrar. O grosso a gente vai encontrar disso. É um processo de sedentarismo, é um processo de má composição corporal que vai dificultar tanto a produção quanto a liberação desse hormônio no sangue para que você tenha os benefícios clínicos que ele foi feito para te dar. E aí a gente chegou no processo dos 60 anos. Viramos aí idosos. E aí nessa faixa etária, o grande ponto que a gente precisa aprender é que massa muscular é o ponto-chave que vai garantir a sua autonomia e a sua independência. Mas aí vamos lá, Danilo. Eu entendi esse processo, entendi a necessidade, mas eu já estou com 55 anos. Eu não vou conseguir reverter esse processo, esse cenário. Então, o que é que eu preciso fazer? Olha só, primeiro passo, educação, você entender esse processo. Então, primeiro passo aqui foi concluído. Segundo passo, ação. O que é que você vai fazer? Avaliação pré-participação. Ver se você está apto e o quão apto você está à prática de exercício físico. Um bom médico do esporte vai conseguir avaliar todo esse contexto cardiovascular e essa parte osteomuscular para que a gente tenha um cuidado, uma maior atenção nesse processo também de prevenção de lesões osteomusculares. Não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E aí, uma regrinha aqui para vocês. Fit. Então, frequência, sejam mais ativos que inativos durante a semana. E intensidade, usem um teste da fala. Tem vídeo aqui que eu ensino como que você usa o teste da fala no seu dia a dia. Intensidade de moderada a alta intensidade. T, de tempo. Quais as metas? Quanto tempo que você vai fazer? Obviamente, não para apagar essa memória. O que aconteceu na vida, aconteceu. Mas como é que a gente vai fazer um controle de danos daqui para frente? De 150 a 300 minutos de uma atividade aeróbica por semana, de moderada intensidade, ou de 75 a 150 minutos de uma atividade aeróbica de alta intensidade na semana. Obviamente, tudo isso feito a sua avaliação pré-participação. E o T, o tipo. A gente precisa mesclar o treino aeróbico com o treino resistido, treino aeróbico com resistido e o aeróbico, mais dias que menos dias, fechou a semana, a gente fez esse controle. E para você que está vendo seu filho, sua filha, sobrinho, neto, nesse processo de sedentarismo, a chance de você modificar e de você começar a observar lá o benefício a longo prazo é modificando esse cenário de obesidade, de sedentarismo, de má qualidade alimentar que as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão sendo submetidos, né, nesse processo. E é pra gente concluir esse vídeo. O ser humano, ele tende a ter um desejo, um objetivo no presente, no hoje e no agora. Então, mesmo independente da idade, vamos começar a observar o cenário a longo prazo. Como você se imagina daqui a 5, 10 anos, iniciando essa mudança de estilo de vida hoje? Colhendo, né?
sementinha no dia a dia, você vai ver que em 5 anos é outra chance, é outra oportunidade, um outro rumo de vida. Como mensagem final, nunca é tarde para você cuidar da sua saúde muscular. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like. Tem dúvidas, comentários sobre esse ou outros temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem interessante. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, se torna membro do canal. No Guia da Comunidade tem mais detalhes e vamos pro próximo.